sobre uma passagem do Evangelho, para que nós tenhamos condições de fato estarmos aqui não só fisicamente, para que nós tenhamos condições de estarmos aqui com os nossos pensamentos voltados para este ambiente, para que nós tenhamos condições também de refletir, de abrir os nossos corações, os nossos pensamentos, lembrando que todo esse ambiente previamente foi preparado para nos receber. Então que nós procuremos, se quisermos, fechar os nossos olhos suavemente, tranquilizando o nosso coração, respirando de uma forma mais amena, mais tranquila, aurindo assim condições favoráveis para um relaxamento, para uma tranquilidade maior. Unamos-nos ao nosso anjo de guarda, este companheiro que nos acompanha desde sempre, ele que nos intui, ele que nos auxilia no nosso dia a dia, embora muitas vezes fechamos os nossos ouvidos, não ouvimos a nossa intuição. Agradeçamos a este anjo tutelar por tanto carinho, por tanto amor que nos empresta. E assim conectados, elevados que nos sentimos, vamos em direção a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Vamos nos aproximando dessa mãe amorosa, crianças espirituais que ainda somos. Peçamos a essa doce e meiga mãe que mais uma vez possa nos acalentar, possa nos colocar em seu colo de mãe, nos envolver com o seu manto azul de paz, de tranquilidade e de amor, fazendo com que nos sintamos cada vez mais envolvidos neste amor maior. Rogamos a essa doce meiga irmã que ela possa nos levar a Jesus, o nosso irmão maior. E diante deste irmão, aproveitemos para agradecer tantos exemplos deixados entre nós, exemplos e ensinamentos que conduzem-nos à nossa evolução, ao nosso crescimento espiritual, e que possamos assim, agradecidos que estamos, nos aproximar de Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou para sermos felizes, aquele que nos dá o dom da vida, aquele que nos permite acordar todos os dias, aquele que zela por nós, que vibra com as nossas vitórias e que nos concede infinitas possibilidades de aprendizado, de reencarnações. E assim, unidos num só pensamento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Nós só vamos abrir um pouquinho a porta para as pessoas que porventura chegar um pouquinho depois possam entrar. Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo a casa pela primeira vez, seja muito bem-vinda também, viu? Como eu já disse, meu nome é Miriam. Nós vamos falar sobre um tema baseado no Evangelho de Jesus, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação.
Muitas vezes nós ouvimos esse tema e muitas vezes nós perguntamos: fora da caridade não há salvação. Independente de nós estarmos aqui dentro de uma casa espírita, independente de qualquer credo religioso, independente se somos evangélicos, se somos católicos, independente de qualquer religião, nós sabemos que a caridade é o amor em movimento. Então, independente se nós estamos dentro de uma casa espírita ou não, que tenhamos conhecimento disso. O que é o amor em movimento? Às vezes nós nos preocupamos quando ouvimos assim: fora da caridade não há salvação. Que salvação é esta? Já paramos para pensar? Que salvação é essa que o Evangelho nos propõe, nos fala que fora da caridade não há salvação? Se nós pensarmos em caridade, nós sabemos que tem muitos irmãos nossos que são ateus e nem por isso eles deixam de ser caridosos. Então, quando nós pensamos nessa palavra grande, enorme, de um significado muito grande, quando nós pensamos em caridade, e quando nós atrelamos a ela essa palavra salvação, salvar de quê? Já paramos para pensar? Se nós trocarmos essa palavra salvação, fora da caridade não há felicidade, não há paz, não há tranquilidade dentro de nós, que está fora de nós. Então, o Evangelho de hoje, ele fala de muitas coisas. Nós podemos estar falando aqui do apóstolo Paulo, nós podemos estar falando de uma passagem aqui do bom samaritano, uma parábola, mas nós não vamos nos ater a isso. Mesmo porque o convite é para que nós possamos estar abrindo o Evangelho e lendo de uma forma tranquila todo esse capítulo. Mas nós vamos ler uma pequena passagem desse Evangelho para que nós consigamos refletir sobre por que fora da caridade não há salvação. Então, lá no Evangelho, nesse capítulo, lá no finalzinho, no item 10, tem assim: uma instrução dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É um ensinamento moral responsável pelo destino dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque ao praticar a caridade viverão em paz. No céu, porque aqueles que a praticarem na terra serão recompensados pelo Senhor. Então, quando nós lemos o que acabamos de ler no Evangelho, nós já percebemos que quando nós nos abrimos, quando nós doamos qualquer coisa, a quem quer que seja, nós saímos de dentro de nós. Nós saímos daquele ego atrofiado que nós temos e vivenciamos exatamente isso, o amor em movimento. E quando nós fazemos esse exercício de nos doarmos, o que nós recebemos de volta? Esta paz, essa felicidade que nós tanto almejamos. E por que não somente aqui na Terra? Nesse trabalho diário, nessa luta constante de abdicar de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, nós ouvimos energias, nós temos condições que esta tranquilidade que nós tanto almejamos vá devagarzinho se instalando dentro de nós. Tem um livro que fala assim, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Escultores da Alma, diz que caridade sempre é uma bênção de Deus, mas não se restringe ao pão e ao agasalho que distribuímos. Claro que é importante que nós possamos distribuir o agasalho, o pão, ou seja, o alimento. Claro, só que caridade não se restringe a isso, é tudo
isso e muito mais. Tudo isso e muito mais é naquele momento que nós estamos lá na nossa casa e nós queremos imperar. Tudo tem que ser feito do jeito que nós achamos corretamente. Tudo tem que ser feito e lido pelas nossas palavras, pelos nossos gestos. Quando nós invertermos isso tudo, quando de fato nós nos posicionarmos no lugar do outro e verificar que ele também tem gosto, tem sentimento, tem muitas coisas que nós temos, só que muitas vezes no nosso proceder nós deixamos de ser caridosos, dentro do nosso lar principalmente, quando nós fazemos coisas que desagradam aquele que está ao nosso redor. O nosso filho, a nossa mãe, o nosso esposo, a nossa esposa. Queremos que todos comunguem na nossa cartilha. E quando nós assim o fazemos, nós decidimos as viagens que vamos fazer, nós decidimos como vai ser tudo assim, cronometricamente, porque nós somos dessa forma, então nós imaginamos que todo mundo tem que ser dessa forma. Tudo tem que estar de acordo com o nosso gosto, não com o gosto do outro. E aí, quando alguém diz não para nós, nós nos melindramos. Por isso que a caridade é o amor em movimento. Por isso que quando temos a condição de nos despir desse egoísmo, dessa vaidade, nos colocamos no lugar do outro, é o momento que nós percebemos que a nossa casa tem paz, tem harmonia, tem tranquilidade. Esse renunciar a algumas coisas, esse abrir mão de algumas coisas, nos faz bem. Só que nós ainda vivemos muito voltados para nós mesmos. Nós vamos dar um exemplo, o Evangelho no lar. Fazemos o Evangelho no lar e no momento lá das vibrações, nós fazemos o quê? Vibramos pela paz mundial. Terminamos o Evangelho, talvez na mesma noite, não sei que horário cada um faz o Evangelho no lar. Vamos lá na geladeira, abrimos a geladeira e de repente nos deparamos que o único pedaço de pudim que estava lá, que nós achávamos que era nosso, não está mais. Onde está a paz? Onde está aquela vibração amorosa? São pequenos exemplos. Nós podemos pegar muitos outros exemplos. Os exemplos de Jesus. Quando nós proferimos o Pai Nosso, nós falamos o quê? Quando Ele nos ensinou o Pai Nosso, nós aprendemos e falamos assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. É Pai Nosso, não é o meu Pai, é o Pai de todos nós. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nosso, o meu, o seu, de todos nós, que podemos também compartilhar. Então esse leque que se abre, quando nós conseguimos ver essa palavra caridade na sua magnitude maior, é que nós compreendemos por que se faz necessário que nós comecemos a trabalhar esta caridade, este amor em movimento. Muitas vezes, por força desse egoísmo, por força dessa vaidade, nós contraímos situações muito desastrosas, de tristeza, de dor, de sofrimento, de doenças, de desequilíbrio. Por falta de caridade, nós julgamos, nós condenamos. Infelizmente, nós ainda não percebemos que a caridade é algo para que nós, diante de todas as situações boas ou ruins da nossa existência, a caridade ela se faz presente, nos convidando a exercitar algo dentro de nós. E nesse exercício
é que nós conseguimos nos enxergar como de fato nós somos. E ficamos muito assustados, com certeza, porque nos deparamos de fato que não somos caridosos. E às vezes nós achamos também que não somos caridosos só com o outro, não somos caridosos conosco mesmos. Somos egoístas conosco mesmos, no momento em que, às vezes, não colocamos o pé no chão como devíamos e percebemos que nós não estamos aqui simplesmente no planeta Terra à toa. Nós sabemos que na categoria dos mundos, nós estamos em segundo lugar no planeta Terra. É o segundo na categoria. Primeiro é os mundos primitivos. O segundo é este mundo que nós estamos de provas e expiações. O terceiro é o que nós estamos a caminho de regeneração. O quarto são os mundos ditosos. E o quinto é o mundo celeste. Mais uma vez usando o exemplo de Jesus. Nós acreditamos e sabemos também que Jesus é o nosso governador planetário. Para que ele aqui estivesse há mais de 2000 anos atrás, o que ele estava exercendo para conosco? A caridade. E quando ele aqui esteve, ele deixou o seu evangelho, ele deixou os seus ensinamentos com uma intenção única, de fazer despertar em nós, nesta escola, neste hospital que é o planeta Terra, para que nós, ignorantes, entre aspas, que ainda somos, aprendêssemos. Nesse hospital onde nós, com o nosso esforço, com o nosso trabalho constante, conseguimos minimizar as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que saiamos no momento propício com a nossa bagagem muito mais repleta de amor. Então não tenhamos aquela cobrança para com nós mesmos, no sentido de que temos que fazer. Não. Analisemos as nossas condutas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Para alcançarmos aqueles mundos celestes, nós temos infinitas possibilidades. Mas se nós não nos dermos o direito de dar o primeiro passo em direção ao outro, tudo fica muito mais complicado. Então essas oportunidades que nos são concedidas é para que nós saiamos de nós mesmos, para que nós reflitamos sobre de que forma nós estamos reagindo às situações diante do outro. Muitos acham que a paz é quando nós chegamos à nossa casa e ninguém vai nos ligar para saber se estamos bem ou não dá muito trabalho. Talvez alguns acreditem também que a paz é nos afastar dos nossos familiares, é não vivermos em sociedade, é não comungar das dificuldades. Quando nós sabemos que tudo isto que nos cerca, aquele nosso parente difícil, aquela situação que chega para nós como um desafio, é o momento que nós estamos sendo observados. Por quê? É o momento que nós temos de nos observar. De que forma nós estamos agindo perante estes acontecimentos. Por quê? De repente, amanhã, aqui na ceia, vai ter uma entrega de cesta básica. Nós já nos programamos e viremos. E depois da manhã? Qual é a caridade que nós vamos fazer para nós mesmos? Aqueles que nos buscam, será que nós emprestamos? Elas estão correndo assim, nós não temos tempo, as pessoas querem conversar conosco, nós nos afastamos delas. Nós temos tempo, nós corremos com o relógio. Aquela pessoa muito chata, não quero falar com ela. Aquele lá não.
Nós somos muitas vezes, infelizmente, preconceituosos. Não somos tão conscientes, infelizmente ainda não. Mas um dia seremos, sim. Um dia, o convite do Evangelho é exatamente esse. Que nós acordemos, que nós, de alguma forma, percebamos as nossas atitudes, as dificuldades que o outro irmão tem, nós temos também. Então, nós almejamos tanto, às vezes, um futuro melhor, um viver melhor, só que, infelizmente, não abdicamos ainda dos velhos hábitos, das nossas rotinas, porque, normalmente, tudo que sai da nossa rotina, nós não gostamos. Mas, observe, muitas vezes, quando saímos da nossa rotina, algo acontece diferente. E, de repente, a gente fala, já como foi bom, né? Agora, quando alguém nos fecha no trânsito, o que a gente faz? Fica bravo. É aquele momento que a gente tem que ter a capacidade, o esforço, né, de colocar esse amor em movimento, se colocar no lugar do outro. Nós não fazemos isso ainda não damos recomendação para toda a família, né? Agora, lembrando que muitas vezes a caridade está tratando de nós. Por exemplo, eu até fiz algumas anotações. É possível ter alguma vivência em paz deste modo que nós às vezes vivemos? O que nós estamos fazendo com os outros? Estamos oprimindo os outros? Não estamos levando em consideração os outros? Não estamos fazendo combinados, acertos, diálogos, cedendo? Então, todo esse movimento da caridade é saber ceder, abrir mão, renunciar. E nós gostaríamos também de falar mais uma coisinha. Certa feita, uma passagem no Evangelho, que Jesus estava só observando, né? Ele narra-se essa história, que tinha lá um fariseu e tinha um publicano. Eles estavam adentrando o templo, ambos iriam rezar. O primeiro que entrou foi o fariseu. O fariseu era naquele tempo, era aqueles nossos irmãos ligados à religião, ao centro, ao templo, né? Então ele fala assim: o fariseu, tido como homem zeloso, religioso, cumpridor de suas obrigações religiosas, orava em pé, em voz alta, dizendo: Senhor, graças a Deus que sou um homem que cumpro com os meus deveres religiosos. Faço jejum, dou dízimo, e não sou este publicano, cobrador de impostos, que vive cobrando as pessoas. E Jesus só estava olhando. De repente, lá no final do templo, estava o publicano. O publicano estava ali, quieto, de cabeça baixa, fazendo também uma oração. Senhor, perdoe-me pelos meus erros. Aí fica uma pergunta: qual das duas orações Deus escolheu? Muitas vezes, nas nossas orações, nós pedimos muitas coisas, mas na realidade nós não pedimos o que de fato estamos necessitando. Que tenhamos calma, que tenhamos condições de chegar ao outro como gostaríamos que nos enxergassem. Porque a máxima, podemos resumir todos os 10 mandamentos num só: é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazemos isso. Então, o convite da caridade não é apenas como bem sabemos, a esmola, o prato de comida, o agasalho. É tudo isso e muito mais. Nós já falamos sobre isso.
Nós vamos falar assim, uma questão do Livro dos Espíritos, uma questão do Livro dos Espíritos, que é na terceira parte, no capítulo 11, que fala assim, a questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Allan Kardec, quando fez essa pergunta, ele não perguntou assim, como os homens entendem? Perguntou como Jesus entende. E a palavra e o retorno dessa pergunta veio assim, pelos bons espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É isso que coloca o nosso amor em movimento. É isso que nos coloca em situações de não carregar, às vezes, uma ofensa, ficar como assim, como se tivéssemos uma brasa na nossa mão. Ficamos ali segurando essa brasa, para que no momento oportuno nós possamos arremessar esta brasa para aquele que nos ofendeu. Só que, muitas das vezes, aqueles que nos ofendem, nem percebem que nos ofenderam. Eles seguem, dando as costas para nós, e nós ficamos com essa brasa aqui na nossa mão, ardendo, nos machucando. Então, esse amor em movimento, a palavra caridade, nos convida a uma vasta reflexão. Se tiverem a oportunidade, leiam esse capítulo. É um aprendizado. E não se preocupem, porque eu li e reli esse capítulo. E muitas das coisas que eu compilei para trazer aqui, não consigo fazer. Os meus ouvidos é o que está mais próximo da minha boca. E quando veio esse tema para que eu assim o fizesse, eu não tinha refletido sobre todas essas coisas que eu comentei aqui. E de repente hoje eu percebo, nesse curto espaço de tempo, que tenho muito a aprender. Então, nos gestos, nas palavras, nos olhares, emprestando os nossos ouvidos, é que nós de fato crescemos. De fato, resgatamos dentro dessa escola que é o nosso planeta, dentro dessa oportunidade que nos foi concedida, de almejarmos de fato a nossa felicidade, a nossa paz. Nós trouxemos um vídeo, acho que a maioria de vocês conhecem, mas é um vídeo que nós assistimos já.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวี
ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดVamos aproveitar esse momento, vamos colocar o amor em movimento. Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos e vamos imaginando muita luz, muita paz, muita harmonia, envolvendo todo o universo. Para que esse universo, para que esse nosso planeta azul possa se transformar no momento oportuno, num planeta regenerado, num planeta onde todos nós, independente do nosso credo, da nossa religião, da nossa seita, possamos nos sentirmos de fato irmãos, que possamos neste momento vibrar os nossos melhores sentimentos, para que haja harmonia, paz, tranquilidade em todos os lares do nosso planeta. Que possa também um pouquinho de todas essas energias nos invadir, propiciando assim para que uma nova reflexão, uma nova forma de nos enxergarmos possa se estabelecer, para que possamos, onde quer que possamos estar, levarmos o nosso melhor, levarmos a caridade, o amor em movimento. Que possamos sair daqui melhores que quando aqui chegamos. Que possamos adentrar o nosso lar buscando oferecer o melhor de nós a todos aqueles que lá deixamos para aqui estarmos. Que nós tenhamos uma semana muito tranquila, cheia de paz e cheia de amor. Que assim seja.